imaginação, trabalho em equipe, respeito ao meio ambiente, a arte e o preparo de jovens para a vida. O educador Paulo Freire dizia que o ato de ter esperança já é um ato revolucionário num país como o nosso. Hoje eu vou mostrar para você, Visita Virtual veio conhecer um belo trabalho aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que é o trabalho do Educa Jovem, da Fundação Educandário Coronel Quito Junqueira. Vamos ver um ato de educação, de convivência, que ensina cidadania, que ensina até uma profissão para essas pessoas, para crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos. Vamos lá! Luciana, conta pra gente quais tipos de criança atende aqui no Educa Jovem. Crianças, adolescentes, são crianças menores, como é que funciona isso? Isso. Primeiro, acho que é importante esclarecer que a Fundação Educandário é uma instituição bastante grande, né? Tá. E que aí nós temos dois projetos, que um é a escola de ensino fundamental e de educação básica, de educação infantil até o 9º ano. E isso funciona aqui dentro do Educandário. E também o projeto Educa Jovem, que é esse que a gente vai apresentar. O Educa Jovem é um braço da Fundação Educandário, seria isso? São projetos dentro da Fundação Educandário, Tá. né? Não é um braço, mas ele está ali dentro do escopo do trabalho. Tá. O Educa Jovem é um projeto de contraturno escolar. Então, os alunos estudam em outras escolas variadas aí por Ribeirão Preto toda e vêm para cá no outro meio período, né, no contraturno, para desenvolver as atividades socioculturais que a gente desenvolve, tá? A gente atende adolescentes de 11 até 17 anos e o nosso único critério é que ele esteja estudando em escola pública. Tá? E aí os meninos vêm para cá, de 11 a 13 a gente tem uma programação específica, então os meninos vêm todos os dias e acima de 14 anos eles escolhem as atividades que eles querem fazer. Então eles têm esportes, tem dança, cidadania, serigrafia, moda, culinária, enfim, a gente tem uma infinidade de atividades e aí os meninos montam a grade de atividades de acordo com a disponibilidade deles e com o interesse. Bacana. E aqui vocês atendem só jovens aqui do bairro, porque aqui é perto Jardim Independência, Isso. Campos Elíseos, ou vocês atendem outros bairros também, de outras regiões da cidade? A gente aceita adolescentes de todos os bairros. O nosso foco maior é o Complexo Aeroporto, porque está muito próximo aqui do Educandário e é uma região muito carente de equipamentos públicos, né? Então o nosso foco maior, a nossa busca de adolescentes é nessa região, porém a gente atende adolescentes de todos os bairros. A gente tem adolescentes de muitos bairros distantes que acabam optando de vir para cá para fazer as atividades. O abrigo de menores de Ribeirão Preto, Educandário Coronel Quito Junqueira, surgiu com o objetivo de acolher crianças e adolescentes de famílias de baixa renda da comunidade, que não apresentavam condições de custear o desenvolvimento integral de seus filhos, como saúde, educação, alimentação e moradia. Ô Luciana, então um pouquinho do resgate histórico, né? Quanto tempo tem o Educandário, quanto tem o projeto Educa Jovem? O Educandário completa, agora no início do próximo ano, 80 anos, né? Tá. Então, a história do Educandário se confunde com a história de Ribeirão Preto e a história da assistência social na cidade, né? Ele foi instituído pelo Coronel Quito Junqueira e assim a Junqueira, que era um coronel do café. Eles não tiveram herdeiros e toda aquilo que eles foram produzindo, o acúmulo, né, de coisas que eles tiveram, eles acabaram deixando uma boa parte para a Fundação Educandário. Eles instituíram a fundação. E aí a fundação iniciou a princípio como um abrigo de menores, de meninos, de famílias empobrecidas e tal. E aí ele foi se transformando durante esses 80 anos, né? E aí hoje, como eu já tinha te dito, a gente tem uma escola de período integral, totalmente gratuito para crianças e adolescentes. E aí o projeto Educa Jovem, que é de contraturno. O Educa Jovem, ele é super bebê diante dessa história, né? Isso, a gente está no 4º ano do projeto, né? E aí a gente começou do zero mesmo um projeto de contraturno nessa característica que hoje a gente tem. Sim,
o educandário tem aquele conceito antigo, tinha aquele conceito antigo de orfanato, é isso? As pessoas de antigamente, o educandário, eu já ouvi isso. O educandário é um lugar de internos, né? É um orfanato. Hoje não tem nada a ver com aquilo, com aquele conceito. Não Hoje tem. é uma instituição de ensino, é isso? Isso. A gente pode chamar assim. Isso. Como eu disse, ele começou recebendo esses meninos. Os meninos ficavam internados aqui, né, que a gente chama. Então, eles eram internos durante a semana e aos finais de semana os meninos que tinham família iam para suas famílias, né? E aí até hoje a gente tem histórias de meninos que viveram aqui no início. Talvez até os pais de alguns, ou os avós. Sim, a gente recebe avô de meninos que faz questão do menino estar aqui por conta de ter participado dessa história, né, de estar aqui. Então é uma instituição que, como eu disse, se confunde com a história de Ribeirão e assim, e teve uma gama de pessoas que saíram daqui e que falam com orgulho de terem participado de todas as atividades que aqui tiveram. Mas hoje, depois também teve com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo isso foi mudando, foi se transformando, né? E aí hoje, então, a gente tem essa escola de período integral e o Educajovem. Ok. Caminhando em direção a uma das oficinas de aprendizagem e trabalho, passamos pela quadra de esportes. E o esporte faz parte da cidadania, faz parte da educação. Eu estou ao lado do Renato Ambonati, ele que é educador físico aqui no Educajovem. A importância de trazer aí o esporte para esses jovens, Renato. A gente procura trabalhar assim a boa convivência, né, entre os jovens, fazer com que eles, tirando eles das ruas, né, das drogas. Agora, já na oficina de serigrafia, pudemos acompanhar o trabalho desenvolvido pelos jovens sob supervisão de um educador, que encontrou nessa arte uma oportunidade no mercado de trabalho. Bem, nós estamos aqui dentro da oficina de serigrafia. Eu vou conversar com o educador aqui, é o Misha. Tudo bem, Misha? Tudo bom. Qual que é a importância de passar esse tipo de trabalho, essa arte, para os jovens? Cara, primeiro de tudo é uma arte que estimula a criatividade, né, dos alunos. Né? Ele aprende os trabalhos manuais, ele aprende a pegar ferramenta, mexer com grampeador, mexer com tinta. Ô Misha, então um pouco da sua história de vida, como é que você começou nisso até os dias de hoje? Então, meu relacionamento com a serigrafia é uma coisa bem interessante, porque minha atividade principal é a dança, né? E aí eu via sempre no site da internet, nos vídeos, a pessoal dançando com umas camisetas legais. Aí quando a gente ia comprar era uma coisa muito cara, era tipo R$100, R$200. Então eu falei, posso tentar aprender. Então eu comecei a aprender, um amigo meu me ensinou algumas coisas, aí eu comecei a aprender sozinho. Nisso eu criei uma marca, o pessoal começou a olhar a minha estampa e falar, legal, será que você pode fazer uma pra mim? Então eu comecei a fazer pra galera e aí eu fui aprendendo, fui me aprofundando e hoje eu tô aí, cara, dando aula. E é tranquilo monitorar esse pessoal aí, dessa faixa etária, como é que é isso? Cara, é difícil, você tem que ficar de olho sempre, cara, você fica desatento um segundo, é complicado, mas eles são bem esforçados, assim, inteligentes, entendeu? E participam bastante da aula, então é gratificante também. Ao caminhar pelo espaço que abriga o Educajovem, em direção à oficina de arte, conhecemos também um pouco da trajetória da diretora Luciana. Nossa, tem história pra caramba pra contar, né? Mas minha formação é em serviço social. Eu trabalhei inicialmente na Secretaria de Assistência Social do município, na prefeitura, e trabalhei muito com violência doméstica, meninos de rua, enfim, eu venho dessa história. E depois eu fiquei muitos anos dirigindo uma fundação de incentivo à leitura aqui em Ribeirão, uma fundação grande também, que a gente recebeu vários prêmios nessa área. E aí fui convidada, então, a vir para o Educandário para instituir esse projeto de contraturno. Né? A ideia é que a gente fizesse um projeto para adolescentes que atendesse a demanda deles, né? Porque a gente tem muitos projetos na cidade, isso no Brasil como um todo, e que às vezes as atividades desenvolvidas não vão ao encontro daquilo, da necessidade que os meninos têm, né? Então a gente procurou fazer um projeto em que o menino tivesse autonomia mesmo, que ele pudesse escolher as oficinas que eles quisessem fazer. As atividades são atividades mais curtas, porque o adolescente cada vez mais com essa questão da informática, não consegue fazer mais uma atividade longa, né? De muito tempo, então a gente foi programando
tudo isso para que a gente pudesse pensado para atender o adolescente na demanda dele, né? E assim, e a gente também acompanhar isso, né? Os profissionais, eles são mais antigos e aí tem essa questão do adolescente, então a equipe foi formada de uma equipe jovem, também, claro que tem pessoas chaves com mais experiência, claro, na área, com mais formação, mas a base da equipe é jovem também. A gente faz muita roda de conversa, né? A gente trabalha muito essa questão da gente ouvir mesmo o que os meninos falam. Existe várias pessoas que dizem, alguns até estudiosos na área, dizendo que o adolescente não quer nada com nada, né? A gente sempre ouve muito isso. E na verdade não é isso. Os meninos têm muito interesse, sim, né? Eles têm opinião, eles sabem o que falar, eles sabem onde eles estão inseridos no mundo e eles têm que ter essa oportunidade mesmo de expor isso. Aqui na oficina de arte, nós vamos conversar com a educadora, a Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem? Qual que é o objetivo desse trabalho aí com as crianças? Bom, o trabalho na oficina de artes é para desenvolver as habilidades deles, manuais, e para eles se expressarem, né? Expressar a criatividade. É um trabalho bem livre, um trabalho usando a arte como meio de expressão dos sentimentos, das emoções, usando a maior variedade de material que a gente pode. Então hoje a gente está trabalhando com material reciclável, porque semana passada a gente usou coisas da natureza, então a gente usou folha, terra. Então essa semana a gente está continuando usando materiais reaproveitáveis. Sim. Muitas pessoas ainda dizem que é muito difícil trabalhar com arte no país, né? Essa juventude de hoje tem melhorado? O que você sente sobre isso? Eu acho que as crianças estão sempre abertas a trabalhar com arte, né? Eu acho que a educação é realmente o caminho para a gente fazer isso e eles estão dispostos. No Educa Jovem, além das oficinas que envolvem dança, leitura, trabalhos artísticos, profissionais e esportes, também há o envolvimento com o meio ambiente e a conscientização para um planeta sustentável. Agora eu estou ao lado do Bruno, ele que é educador social aqui no Educa Jovem também. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, você? Tudo bom. Estou vendo aqui o pessoal trabalhar, esses jovens, trabalhando com plantação, com horta. Como é que é desenvolvido esse trabalho com eles? Então, a nossa horta ela é desenvolvida no estilo agroecológica, certo? Então ela é em estilo mandala, circular. E a ideia principal é que os elementos que fazem parte dela estão integrados, interligados. Então nós temos um sistema de gotejamento para irrigação que evita o desperdício, né? A gente tem o galinheiro central com a intenção das galinhas também circularem em volta e por esse caminho para ajudar no controle de insetos e também elas reaproveitam restos de verduras na alimentação delas. Então é uma horta pensada no sentido agroecológico, para não utilizar adubos químicos, não utilizar nada para controlar pragas que seja danoso ao solo ou à água. Tá, a gente pode dizer que a horta de vocês aqui, que esse trabalho tem a ver com sustentabilidade? Claro. Ela trabalha diversos itens de coisas que estão sendo pensadas até mundialmente, né? Com os 17 objetivos da ONU, da questão da alimentação saudável, da sustentabilidade, reaproveitamento de água e de economia, tá? E além disso, ela também está interligada com um projeto de educação alimentar, porque a partir do que é produzido aqui, a gente instiga nos meninos uma alimentação mais voltada para uma nutrição balanceada e etc. Então ela está bem interligada com essa ideia da educação alimentar e a educação ambiental. Bem, e aqui também tem dança. Eu vou conversar com a educadora de dança aqui, a Natália. Vamos lá. Tô ouvindo aqui, tá tendo aula. Tudo bem, Natália? Balé é uma arte e é uma arte cara, né? Então não são todos que têm o privilégio de estar aprendendo, de estar conhecendo um pouco do balé. E o Educa Jovem, ele fornece isso. E o balé, ele, além do conhecimento da arte, ele trabalha muita coisa. Ele trabalha a motivação, a superação, a disciplina. Então ele é uma ótima forma de trabalhar com os adolescentes. Tem
casos de meninas rebeldes, que você sentia que tinha um comportamento mais arredio, elas irem melhorando o comportamento? Sim, elas melhoram o comportamento em casa, assim, no dia a dia, para se organizar fora daqui, na vida delas. O balé, ele ensina isso também, você precisa de uma organização, se organizar. Então, ajuda muito. E o comportamento também, saber lidar com os sentimentos, né? É ótimo. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa visita. Só para reforçar, Luciana, muitos pais ou avós dizem pra gente, diziam quando a gente era criança, se você se comportar mal, vou te mandar para o educandário. Isso existe? Isso existiu? Não, de jeito nenhum. Acho que as pessoas têm um pouco dessa impressão por conta de ser um espaço fechado, né? Quando as pessoas passam na rua, elas não têm ideia do universo que a gente tem aqui, do espaço físico maravilhoso, daquilo que é trabalhado. E aí, por conta desse histórico dos meninos ficarem aqui morando, né, num sistema de internato, isso realmente também fez com que as famílias provocassem isso, talvez, na sociedade aqui em Ribeirão Preto. Mas a gente tem muitos depoimentos de familiares, de pessoas que hoje trazem os adolescentes para tanto estudar ou participar do Educa Jovem, dizendo, olha, aqui foi o melhor lugar que me aconteceu na vida, né? Eu sou hoje uma pessoa de bem porque eu estive aqui no educandário, né? Então, quando as pessoas entram e veem esse espaço maravilhoso, aberto, que os adolescentes desfrutam de uma forma muito legal, ficam orgulhosos até de quem já passou por aqui ou quem é ribeirão pretano de ter aqui um espaço em Ribeirão dessa magnitude. Sim, e hoje a saúde financeira da instituição, da fundação, é boa. Sim, é claro que a gente tem muitos cuidados e isso é gerido de uma forma muito responsável. A gente tem toda uma diretoria que cuida muito bem disso, né? Mas os recursos vieram da sua própria fundação na época e hoje isso ainda se mantém. Quem quiser conhecer o educandário, como fazer? Tem telefone, tem rede social? Passa pra gente. A gente tem tudo, a gente está em todos os lugares. A gente tem o site, que é o www.educandariorp.com.br. O Facebook é Fundação Educandário, né? E o telefone é o 3627-1800. Ok, então você, através do Visita Virtual de hoje, você pode conhecer um pouquinho do que é esse trabalho grandioso que faz o Educa Jovem, que a Luciana, que está à frente aí, a gestora desse trabalho. Onde houver trabalhos como esse, a gente vai levar você, para você ver que tem muitas coisas boas nesse país. Não tem só corrupção, só roubalheira, só problemas. Não, tem lugares sérios, lugares que trabalham para a comunidade. Eu fico por aqui. Um forte abraço para você.